Falamos agora a respeito de carne bovina, de grãos, porque você está no Agricultura BR. É por isso que eu desejo a você uma excelente tarde. Que bom que você está conosco. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR, a primeira ao vivo. É notícia, é informação, é a qualidade que você precisa para fazer bons negócios. Você nos acompanha pelo sba1.com, também acompanha pelas parabólicas em todo o Brasil, Facebook, YouTube. Acompanha a nossa programação na NET TV, Claro TV, canal 690, 190 também. Os dois canais você consegue acompanhar aqui o canal do Boi, Anel TV no Brasil e no Paraguai. E a partir deste momento, TV Imaculada Conceição, com sinal aberto em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Começo falando sobre uma preocupação, né, que para muitos foi uma preocupação em algum momento, em torno de como que a Covid-19 pode ser transmitida. Houve até algumas conversas que isso poderia acontecer via consumo de alguns alimentos. E aí, a gente vai mostrar agora resultados de algumas pesquisas, isso já é cada vez mais claro para todo mundo, mas que mostra que não há qualquer risco em torno do consumo de produtos alimentícios, em especial carnes. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Paulo Andrei. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de carne no mundo. Isso é resultado de um longo período de investimentos em qualidade e produtividade. O brasileiro consome, em média, cerca de 40 quilos de carne ao longo do ano. Porém, com a chegada dessa situação sobre o Covid-19, esse consumo vem diminuindo, afetando diretamente quem trabalha com a proteína animal. A situação fica mais complexa quando os casos de Covid-19, confirmados em alguns frigoríficos, se tornam motivos para o comprador não buscar o produto. Mas, afinal de contas, eu posso me infectar com o Covid-19 apenas por consumir a carne desses frigoríficos? A médica veterinária e professora de inspeção do curso de veterinária da UPF e da Unicruz, Ludmila Noskoski, tranquiliza o consumidor de carne, esclarecendo que o produto não apresenta nenhum ponto que favoreça o contágio. As pessoas podem ficar bem tranquilas e consumir produtos de origem animal, né, as nossas carnes, sem medo nenhum. Por quê? Porque essas carnes elas vão passar por um processo de cocção. A dona de casa, né, o consumidor, não vai consumir essas carnes cruas ou mal passadas. E outra, o vírus ele não é transmitido pelo animal. O animal ele não é um vetor de contaminação, né? Então, com certeza, não tem problema nenhum, as pessoas podem consumir essas carnes sem medo algum. Um manual com recomendações para os frigoríficos no atual cenário de pandemia da Covid-19 foi publicado pelo governo federal na segunda-feira, dia 11 de maio. A publicação é uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Economia e da Saúde. O documento traz mais de 70 medidas que buscam melhorar a qualidade da prevenção nesses locais. Isso, que fique bem claro que o Ministério da Agricultura está disponibilizando no site do MAPA uma cartilha, né, com 70 itens, disponibilizou dia 11 de maio essa cartilha, então ela é aberta, né, para quem quiser olhar, e ali disponibiliza, né, todos os cuidados com os funcionários, né, os distanciamentos, as medidas de temperatura, as partes de higienização, a utilização de álcool gel, né, e o controle sim, né, com a proteína, com a carne. Então a gente se preocupa também com o funcionário e também que este funcionário esteja apto a ir trabalhar, né? E se ele estiver com suspeita ou doente, o frigorífico faz o afastamento, correto? E o abate continua. E ela deixa o alerta para aquelas pessoas que, com medo do Covid-19, acabam lavando a carne, o que, além de desnecessário, é um fator que pode influenciar diretamente em outros problemas. É um mito lavar a carne. Não se lava a carne, nenhuma carne se lava, de nenhuma espécie. Até porque já tem comprovação que quando se lava a carne, aumenta a contaminação microbiológica, né? Então o ideal é sempre o quê? Quando chega em casa, você ou a dona de casa ou sua mãe, né, enfim, sua família, é tirar a carne da embalagem, né, fazer o tempero que tem e colocar para cozinhar. Sempre cuidando a contaminação cruzada. Isso é uma dica bem importante. Mas o que é essa contaminação cruzada, né, que é tão falada? Quando você manipula a carne crua e você coloca ela numa panela e cozinha. Só que aquela tábua que você manipulou lá crua,
você não limpou, você vai cortar tomate e você vai colocar alface. O tomate e o alface você não vai cozinhar. Então, isso é um perigo, sim, de contaminação. Não por Covid, mas por micro-organismos normais que a gente sabe que tem na carne. Isso é uma microbiologia que é aceitável, tranquilo, isso é normal que tem. Então, cuidar dessa contaminação cruzada. Não misturar o cru com o cozido. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado nessa parte de manipulação. Mas pode comprar carne seguro na sua casa, cozinha bem e tem um ótimo aí almoço, uma refeição, uma janta, sem problema nenhum e sem medo. Eu também conversei com a médica infectologista Paula Rubim Faco Librelotto sobre quais os cuidados nós realmente devemos ter em relação aos alimentos e ao Covid-19 no geral. As pessoas estão muito preocupadas com essas questões dos alimentos. O que a gente tem orientado? Que compras que são em caixas, em embalagens plásticas, seja passado então álcool 70, né, ou água sanitária sobre as superfícies. As verduras e os legumes, frutas, a gente já orientava antes, né, para que se diminua o risco de viroses intestinais, fazer a limpeza com hipocloritro também, né, numa diluição em água. E a carne, fazer o consumo de carnes que venham bem embaladas, né, com procedência conhecida. Existe agora esse medo por causa dos frigoríficos, mas a gente sabe que não existe comprovação científica nenhuma de que a carne seja fonte transmissora. Até o momento não há nenhuma evidência científica de transmissão de Covid através de carne. O que a gente sabe é que na China há estudos para ver essa avaliação relacionada a animais silvestres, mas o consumo de carne aqui no Brasil não tem uma comprovação de que haja. Provavelmente não, porque a gente sabe que o vírus ele precisa de algumas propriedades para estar sobrevivendo, se multiplicando e causando doença. No varejo, o reflexo desse momento é visível, com a diminuição na compra da proteína. Mas quem trabalha diretamente com a carne e com as pessoas garante o seu apoio aos frigoríficos, principalmente nesse período. Quando começou a pandemia, a gente teve uma baixa, né, digamos de 10%, mas com o andar de 2 semanas, ele voltou ao normal. A gente sabe que o Covid é uma coisa muito séria, né? A gente está tomando todos os cuidados e mesmo assim a gente não parou de comprar. Ainda falando a respeito das carnes, agora eu vou falar de mercado de carne, principalmente internacional. E falando sobre cadeia produtiva da carne suína, que vive um momento, né, que tem um lado muito bom e tem alguns lados que acabam trazendo ali algumas preocupações. Sobre este cenário desenhado para a carne suína, sobre consumo na China, entre outros fatores, nós perguntamos ao professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, como que o mercado de suínos aqui no Brasil é afetado, de fato, pelo coronavírus. Para a carne suína, tem sinais bons e ruins. Sinais bons para esse semestre, segundo semestre, é, sem dúvida, a compra vinda da Ásia por problemas de interrupção das cadeias de suprimento, por necessidade de recomposição de estoques, enfim. Os chineses, principalmente, peste suína africana, precisam importar mais. Então, esse ponto internacional, fechados já os números até abril, tem sido bom. Minha preocupação, pessoal, é no mercado interno, principalmente ao não ver ainda uma solução para o problema da pandemia e ela começar a afetar o consumo das pessoas, começando pelos cortes mais nobres e depois vem caindo para os cortes mais básicos. Então, assim, na arena internacional, com esse câmbio, eu acho que a suinocultura tem uma boa performance pela frente, o câmbio impacta negativamente e bem negativamente no custo de produção dos nossos suinocultores, mas eu já começo a levantar a lebre de uma preocupação com o mercado interno
em virtude de talvez estados, municípios vão começar a ter dificuldade com suas folhas de pagamento. Enfim, nós não sabemos ainda o tamanho do problema econômico que está vindo. E por aqui falamos agora de soja e vou trazer agora como é que vem a movimentação para a soja nos 2 principais estados produtores do país em praças importantes. O fato é o dólar dando sustentação e muita para o preço da soja, preço pago no porto, no mercado físico, trazendo valores muito remuneradores. E como você viu nos levantamentos da Agricultura BR dos últimos 10 dias, a comercialização antecipada, inclusive da safra 2021, bastante acelerado, o maior da história, chegando a 30% contra 12% da média dos últimos 5 anos. Vamos ver então como é que estão os preços no Paraná, praça escolhida, desculpa, aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal destacou para mim, preços agora para a soja. Eu vou trazer aqui para o pessoal voltar para o estúdio, nós vamos falar de soja no estado do Paraná, pode voltar para o estúdio. Nós vamos destacar soja em Ponta Grossa, no estado do Paraná, é o valor de destaque agora no Agricultura BR. Pessoal da equipe interna já conseguiu arrumar, pode colocar então na tela, por favor. Preço médio da soja em Ponta Grossa, Paraná, de acordo com a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Dia 17 de abril, R$ 96,00 a saca de 60 quilos. No dia 24, R$ 99,00. 30 de abril chegava a R$ 98,00 por saca. No dia 7 de maio, R$ 103,00. Nesse último dia 13, chegava a R$ 109,00 e vem mantendo esse valor hoje, no dia 18 de maio, a R$ 109,00 por saca de 60 quilos. Destacamos agora o estado do Mato Grosso. Mato Grosso agora, o que você acompanha comigo, nós temos aqui os valores no dia 17 de abril a R$ 89,50 a saca, no dia 24 do mês passado, R$ 93,00, encerrou o último mês a R$ 92,00 por saca. Já no dia 7 de maio, R$ 96,00 era o valor de referência. Em Rondonópolis, chegou ao dia 13 em R$ 100,00 por saca de 60 quilos. E agora, dia 18, chega a R$ 102,00 por saca. São os valores que nós trazemos aqui no Agricultura BR. O Agricultura BR agora traz em destaque para você o recorde que foi confirmado pelo Ministério da Agricultura na última sexta-feira. Isso porque o valor brasileiro das exportações superaram a marca de 10 bilhões de dólares. É isso mesmo, 10 bilhões de dólares. Esse número é 25% superior àquele que era registrado em abril do ano passado. E é a primeira vez na história que é rompida essa marca, muito por conta da força das exportações nas carnes, mas principalmente soja, que segue disparado, e o mês de abril foi o maior recorde que nós tivemos na história, mas disparado, principal produto da pauta de exportação do Brasil. A reportagem é de Saulo Lopes. Segundo o que informa o Ministério da Agricultura, só nos primeiros 4 meses desse ano, a venda de carne bovina in natura registrou 2,13 bilhões de dólares, com quase 470 mil toneladas embarcadas. E a China respondeu por quase metade dessas compras. O país asiático também importou 33,6 milhões de toneladas de soja nos 4 primeiros meses. Só no mês de abril, o mês passado, eles levaram 11,7 milhões de toneladas. O recorde anterior das vendas externas do agronegócio ocorreu em 2013, quando as exportações somaram 9,6 bilhões de dólares, não chegando nem a 10.
Nesse mês de abril, fomos lá em cima. Chegamos a 10,2 bilhões de dólares. Esse valor é 25% superior ao mesmo período do ano passado. O crescimento das exportações do setor resultou no maior volume embarcado, aumento de 11%, enquanto o índice de preços sofreu uma pequena redução de 4,7%. De Brasília, Saulo Lopes. Acompanhe comigo agora como é que vem os valores da soja em Chicago. Você tem os números aqui na tela comigo, eu trago eles rapidamente, porque a soja em Chicago vai subindo 1% neste momento, na média aqui, 1% de alta para a soja. Julho vem a $8,47 o bushel. Agosto, $8,49 mais 2. Posição de setembro, $8,50. E novembro, $8,54 por bushel. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago, um pouco melhor, vem ganhando agora 1%, mas lembrando que o mercado brasileiro, para as negociações, é desatrelado de soja em Chicago. Se subir um pouco mais, acaba ajudando, mas as quedas que a gente vê com frequência em soja em Chicago acabam não tendo esse efeito, porque o que realmente traz ali o pressuposto para os negócios é o dólar. E é o dólar comercial que eu mostro agora. Você acompanha comigo a moeda norte-americana com queda hoje de 1,73% para a moeda norte-americana. Negociada a R$ 5,73 mais 8. Neste momento são os negócios com o dólar comercial. Vamos falar de, então, já que é o dólar que traz aí os negócios, né, que traz o suporte para a referência da soja, no caso, e também para café neste momento, entre outros. Café é mais influenciado por Nova York, mas é o dólar que está determinando muito isso. Vamos saber agora como é que vem os negócios com soja nos portos, a apuração da Grãos Corretora. Observe que os preços negociados hoje, é entrega em junho, vem no Porto de Santos a R$ 116 por saca de 60 quilos. Porto de Paranaguá, R$ 115 é o que a Agricultura BR destaca para você neste momento, números relacionados àquilo que nós temos aqui para os valores negociados com soja nos portos brasileiros. Falo agora um pouco a respeito dos preços do algodão. Algodão que é um dos elementos do agronegócio que, sim, ressentiram a crise do Covid-19, um dos poucos setores, mas esse setor em específico vinha numa linha de alta e aí o Covid-19 meio que para o consumo de alguns elementos e os produtos feitos de algodão é um deles. Nós vamos dar uma olhada agora como é que se comportam os valores em Rondonópolis, praça de referência no estado do Mato Grosso. Você vê aqui os números do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. No dia 29 de abril, nós tínhamos o valor de R$ 85,80. Dia 4 de maio, R$ 85,33. O valor caía no dia 7 para R$ 81,98, apresentava alguma recuperação no dia 11 para R$ 82,20 por arroba, no dia 14, R$ 81,74, negócios hoje a R$ 80,24 por arroba, nesse dia 18 de maio, portanto, vindo com o movimento de queda. Lá no dia 24 de abril já vinha com queda antes e você vê aqui o acumulado aí desses últimos 20 e poucos dias também tendo queda para o algodão negociado em Mato Grosso. E o assunto por aqui agora no Agricultura BR é o final da colheita na região sul do estado de Mato Grosso do Sul. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com o diretor executivo da AmpaSul, Adão Hoffman, que conversa conosco pela internet. Adão, uma boa tarde a você, bom tê-lo aqui conosco no Agricultura BR. Como é que foi esse final de colheita nessa região do Mato Grosso do Sul? Bom dia, Fabiano. Nós tivemos já encerramento da colheita na região sul do estado do Mato Grosso do Sul, né? Uma região que cultiva um pouco menos, bem menos algodão do que a região norte e nordeste, mas é uma característica diferente de produção. Lá o plantio é mais cedo e colhe-se mais cedo. Então já ocorreu a colheita em dois municípios, o município de Sidrolândia e o município de Aramoreira. O algodão foi colhido, está no processo de beneficiamento esse algodão.
Tá? O algodão já foi todo transportado para a algodoeira em Maracaju, que está sendo beneficiado esse algodão, e ele está passando pelo processo de beneficiamento. Já temos algumas estimativas prévias já de produtividade dessas áreas de Cidrolândia e Arão Moreira, certo? Tá certo, Adão. Adão, qual que é a perspectiva hoje de produção de algodão no Mato Grosso do Sul? Olha, no Mato Grosso do Sul, nós devemos colher próximo a 60 mil toneladas de pluma de algodão. Tá? Nós plantamos uma área em torno de 31 mil hectares de algodão. Tá? A área que nós estamos falando, que foi colhida na região sul do estado, dessas 31 mil hectares, foram colhidas aproximadamente 2 mil hectares. Tá? A produtividade dessas áreas que foram colhidas até o momento foram produtividades boas. Na verdade, essas áreas desses dois municípios, elas superaram a produtividade da safra passada, da safra anterior, do ano passado. E agora a expectativa está no restante da colheita do algodão da região norte e nordeste do estado, que está aí 90% da produção está por colher. Tá? Está num processo de finalização de ciclo. Algumas áreas devem começar a colher já no início do mês de junho, a colheita do algodão na região norte e nordeste do estado. Adão, em relação à comercialização dessa safra sul-mato-grossense, como que está a comercialização dela e principalmente os valores agora já com efeitos da pandemia sobre os negócios de maneira geral? Bom, o algodão de Mato Grosso do Sul, ele está aproximadamente quase 70% vendido. Tá? É uma média nacional, os outros estados que produzem algodão também caminham mais ou menos nessa área. O levantamento que nós fizemos no mês de abril, chegamos aí a quase 70% do algodão comercializado. A preocupação dos produtores é o cumprimento desses contratos por parte da indústria. Esse algodão que foi comercializado, grande parte dele foi ano passado, previamente em contratos, foram em preços maiores do que está hoje o mercado. Então, a preocupação do produtor é se a indústria vai cumprir esses contratos, se ela vai receber esse produto e vai pagar o preço que foi acertado na época ao produtor, né? Ou se ela vai querer uma renegociação de prazo, de entrega, até porque nós passamos por todo esse momento da pandemia e do coronavírus, e o consumo do algodão baixou drasticamente. Né? Algumas pesquisas mostram de 80% a 90% a queda no faturamento do vestuário a nível de Brasil. Né? Então, assim, algumas indústrias, fiações, estão paralisando momentaneamente as suas atividades, já paralisaram, algumas estão num ritmo muito mais lento, né, porque tem muito estoque acumulado, né, tanto de algodão quanto de fio. Então, há uma grande preocupação no meio, no setor do produtor, que embora tenha se garantido nos preços em contrato previamente, a preocupação é do cumprimento, se isso vai ser cumprido ou não por parte da indústria. Tá certo, Adão. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Obrigado. Ok, nós que agradecemos. Muito obrigado, Fabiano. Um grande abraço. Eu conversei com Adão Hoffmann, diretor executivo da Ampasul. Bom, ainda falando do Mato Grosso do Sul, foi publicado pela Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio uma publicação que determina como que deve ser armazenado os defensivos agrícolas no estado. Você vai saber um pouco mais a respeito disso na reportagem de Vinícius Souza. A legislação é uma síntese do que a lei federal e estadual já estabelecem. A intenção é tornar as regras mais claras para contribuir com os produtores no momento de construir ou definir o local para armazenar os produtos.
A principal causa da elaboração dessa nova norma foi o pedido dos produtores rurais que entendiam que as normas do próprio governo do estado não eram compatíveis entre si, ou seja, haviam normas solicitadas pelo órgão ambiental que eram diferentes das solicitadas pelo órgão de fiscalização sanitária vegetal. O esboço da resolução foi elaborado pela Iagro, passou por análise e foi discutida em reuniões técnicas com o IMASU, coordenadas pela Semagro. A proposta passou pelo Conselho Estadual de Agrotóxicos para análise e contribuições e foi aprovada pelos membros do órgão em reunião extraordinária que aconteceu em março. Importante dizer que essa norma foi discutida amplamente dentro do Conselho Estadual de Agrotóxicos. Todos colaboraram na construção e na elucidação dos principais problemas que estavam no campo. E a gente espera com isso, dar mais segurança para os trabalhadores com o correto armazenamento, dar mais segurança para os produtores rurais através da definição de qual normas eles devem seguir e dar mais segurança para os fiscais na fiscalização. A resolução prevê que esses ambientes para armazenagem dos defensivos agrícolas seja construído em área livre, longe de escritórios, também da sede das propriedades. É importante dizer também que eles não podem estar perto de rios, nascentes ou córregos. O ambiente precisa ser construído preferencialmente com material de alvenaria, deve ser resistente ao fogo e não pode ter acesso dos animais. Também é muito importante deixar registrado que ficou definido que a fiscalização do armazenamento de agrotóxico nas propriedades rurais está a cargo única e exclusivamente dos fiscais da Iagro, Apenas em caso de acidentes ambientais ou de problemas ambientais é que os fiscais do IMASU serão chamados para resolver a questão ambiental. Além disso, a resolução veda o armazenamento de produtos como alimentos, rações, sementes não tratadas ou medicações e determina que defensivos inflamáveis devem ser armazenados longe de possíveis fontes de calor, mesmo que a temperatura ambiente deva ser mantida de acordo com as especificações dos produtos armazenados. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Vamos agora a respeito do café, vamos dar uma olhada como é que vem a referência para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York, plataforma IC Futures, a maior referência de negócios no mundo. Pode colocar na tela, nós temos aqui hoje a arábica recuando. Posição de julho vem a $1,05 mais 70 por libra-peso. Setembro, $1,07 por libra-peso. Dezembro vem a $1,08 mais 85 e a posição de março do próximo ano a $1,10 mais 70 por libra-peso. Falamos agora do café robusta negociado na Bolsa de Londres, referência importante para o Conilon aqui no Brasil. Então, atenção, Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Nós temos aqui as posições de negócios. Julho vem com $1.178 a tonelada, setembro $1.198, novembro a $1.214 por tonelada, janeiro $1.230, poucos negócios em Londres e valores mais baixos por conta da entrada da produção vietnamita. Agricultura BR de volta e eu lembro aqui algumas informações que você já acompanhou nessa edição do Agricultura BR, mas principalmente porque chamaram a atenção pelo valor e pela explosão de valores que foram colocados pelo Ministério da Agricultura. O valor de $10 bilhões em valor de exportações, que foi citado no começo desse programa em uma reportagem de Saulo Lopes, no mês de abril. Foi um único mês só. Foi a primeira vez que teve essa ascensão. Esses números ficaram acima
dos 10 bilhões de dólares em exportações aqui do Brasil. Só produtos agropecuários, excluindo todos os outros, chegamos a esses números. Esse número chama tanta atenção que ele chega a ficar 25% acima do que aconteceu em abril do ano passado. E ele fica acima também do recorde até então. Abril de 2020, portanto, é o maior recorde que se tem em termos de valores de exportação do Brasil de todos os tempos. Qual que é o principal elemento que se teve para chegar a estes números? Aqueles 16 milhões de toneladas de soja que foram embarcados durante o mês passado. Esses números trouxeram um impacto muito forte em relação aos valores do agronegócio para a exportação. Acompanhe agora cotações de mercado. Você vai ver agora como é feito o cálculo de animal por piquete e como conseguir observar uma melhor produtividade quando referenciada a pastagem disponível. É isso que nós acompanhamos agora na reportagem de Valdir Pacheco. Olá, como todos sabem, a pastagem é o principal insumo da pecuária de corte e leite. Portanto, deve apresentar boa produtividade com qualidade. Quem vai nos falar melhor agora sobre o manejo de pastagem é o meu convidado de hoje, zootecnista Bruno Shigeo Iwamoto, que está lá no Paraná. Olá, Bruno, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Olá, Pacheco, olá, pessoal. Pacheco, é um enorme prazer estar aqui, contribuindo com informações relacionadas à pastagem. Agradecer o convite, certo? E espero contribuir com informações inerentes aí à produção animal a pasto. Com certeza, Bruno. Em primeiro lugar, quero te parabenizar pelo Dia do Zootecnista, dia 13 de maio, né? Uma profissão muito importante aqui para o setor produtivo de todo o nosso Brasil e para o mundo inteiro, né? Verdade, Pacheco. Brigadão aí, viu? Parabéns a todos os zootecnistas aí e a todos que trabalham no agro, né? Isso. Bruno, vamos começar com a primeira pergunta. Como medir a produtividade de uma pastagem? Bom, Pacheco, é uma pergunta muito interessante, né? Quando a gente pensa em mensurar a produção, né, de pastagem, a gente precisa entender que, para mensurar a produção de pasto, né, a gente precisa enxergar tudo em números, né? Quando a gente pensa em produção, em mensurar produção, a gente precisa ter gestão. E para ter gestão, a gente precisa ter números, não é verdade? Precisa ter números para daí, de fato, a gente começar, então, a ter o processo de mensuração, seja ela o que for. A gente sabe que no mercado, a gente tem diversas empresas que trabalham no ramo assim, de chegar na fazenda, alavancar indicadores, né? Seja ela produtivo, reprodutivo, financeiro, que é de fato muito importante, porque faz com que o pecuarista enxergue a fazenda dele em números, né? E com isso ele trabalha a fazenda como uma empresa, né? Isso é muito importante. Porém, quando a gente pensa na área de pastagem, ou seja, empresas especializadas que fazem a transformação dos pastos da fazenda em número, é complexo, é oneroso, a gente tem ferramentas no mercado, mas que de certa forma não te traz bons resultados, né? São ferramentas que te traz muito operacional, te traz muita informações que às vezes você não consegue aproveitar muito bem, né? Por exemplo, você cortar capim, mensurar capim via corte, né? Cortar o metro quadrado, pesar, bater a altura, a gente sabe que isso é trabalhoso. E outra, esse tipo de ferramenta ele não te traz uma informação que é muito importante, que é o quê? O acúmulo diário de capim. Quando você corta o capim, ele te traz o que tem naquele presente momento apenas. Não é verdade? Então você coloca uma lotação animal em cima do que tem de pasto naquele presente momento, porém não te traz uma informação que é importantíssima quando você pensa em produtividade, que é o acúmulo diário de forragem, ou seja, o que aquele pasto está acumulando diariamente, não é isso?
Um pasto é bom ou ruim em função do poder de rebrota dele, não é verdade? Então a gente precisa ter ferramentas que te traz, né, esse norte, que te traz essa visibilidade do pasto. Ok, Bruno, quais são os principais entraves para uma boa pastagem na propriedade? Os principais entraves de uma boa pastagem numa propriedade, Pacheco, é você ter esse olhar em número, né? Eu acho que a grande dor do pecuarista é, de fato, conseguir enxergar cada pasto em número. Né? Ele tem algumas ferramentas, como eu citei, a régua, né? Às vezes cortar capim, mensurar a massa e a altura, mas dificilmente ele vai conseguir executar isso na fazenda como um todo, não é verdade? Uma fazenda aí de 40, 50 áreas de pastagem, será que a régua vai solucionar o seu problema? Não é? A hora que ele está fazendo manejo com a régua, pode ter certeza que vai ter passo que vai estar passando do ponto de colheita, vai ter passo batido, e com isso ele vai ter passos 8 e 80, a gente fala, né? O 8 que é o batido, o 80 que é o passado, sempre dentro da sua fazenda. Então, essa é a grande dor do pecuarista, né? De fato, em ter uma pastagem bem manejada e de forma global, né? E não 10, 20% da fazenda bem manejada, intensificado, dividido, certo? E sim, 100% das áreas de pastagem bem manejada, né? Então, precisamos implantar um método de fato que funciona, né? Que te traz uma fácil operação dentro da fazenda e que de fato funcione, né? Não precisa cortar capim, não precisa bater a altura para ter esses números em mãos. Simplesmente precisa entender, né, um método, entender esse histórico de lotação de cada pasto e fazer, né, os pratinhos girar dentro da fazenda, não é verdade? Ok, Bruno, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Pacheco. Obrigado aí pelo convite novamente. Estamos sempre à disposição, tá? Nós da Gerente Pasto agradecemos muito aí a oportunidade de estar passando informações aí, né, referente à produção animal a pasto, ok? Um abraço a todo mundo aí. Um abraço. Acabei de conversar com o zootecnista Bruno Shigeu Iwamoto. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Por aqui eu vou encerrar o Agricultura BR, nós voltamos às 16 horas. Nesta semana, Agricultura BR 3 pelo Agrocanal a partir das 16 horas. A todos um grande abraço e até lá!